De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com o secretário Vitor. Vitor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui para poder conversar, sobre várias ações de educação que nós temos em andamento. Nós, eu sempre falo, nós já estamos pensando e projetando muitas coisas para 2025, Nós já nem mal finalizamos 2024, mas nós já temos aí toda uma preparação, uma programação para 2025. Então é importante esclarecer a nossa população sobre datas, sobre essas questões de matrículas. Acho que é um tema bastante importante para que as pessoas possam acompanhar. E, Vitor, é interessante quando a gente fala de datas de matrícula, as pessoas às vezes estranham, Mas a gente está em setembro, de fato, tem que ser feito antecipado até para ter previsão orçamentária para o ano seguinte. Pois é, Luciano, a gente nós vamos encaminhar o orçamento para a Câmara até o dia 30 de setembro, a Prefeitura tem que encaminhar o orçamento, mas a gente tem toda uma questão de um sistema que hoje é muito complexo e muito interligado. Então, essas datas, muitas datas que acontecem, elas não são nem estipuladas por nós, elas são estipuladas pelo próprio governo do Estado, porque o programa de matrícula ele é compartilhado entre as escolas municipais e estaduais. Então, há toda uma dinâmica que a gente já está preparando as nossas salas, abrindo as salas para o próximo ano, para poder organizar a nossa demanda. Para que quando a gente chegar lá no dia 5 de fevereiro, que é a previsão do nosso início de aula em 2025, a gente já esteja com o professor alocado na sala, com os alunos todos matriculados, para que a gente possa começar o ano tranquilamente, como tem sido nos últimos anos. Então, por isso a necessidade de nós fazermos essa antecipação em relação às datas, E aí, uma data importante, para as famílias que nos acompanham, é com relação às inscrições para as creches. Nós abrimos no dia 10 de setembro as inscrições para as creches, elas vão até o dia 11 de outubro, as inscrições. Então, as famílias que querem colocar os seus filhos nas creches o ano que vem, já precisa procurar a Secretaria Municipal de Educação nesse período, porque é quando é feito o primeiro processo de seleção. É claro que no ano que vem nós vamos abrir as inscrições, mas as inscrições que vão ser abertas para o ano que vem é apenas para as vagas que não foram ocupadas nesse momento. Então é fundamental, a gente sempre coloca isso, das pessoas procurarem a Secretaria Municipal de Educação nessa fase, porque é nessa fase que nós temos a maior disponibilidade de vagas, quando nós atendemos um número maior de crianças. Então, só para reforçar, até o dia 11 de outubro, as inscrições são feitas unicamente na Secretaria Municipal de Educação. Ela fica na Avenida Moacir Dias de Moraes, 1690. O pessoal conhece muito como Cozinha Piloto, fica bem em frente ao recinto da Festa do Leite. É das 8 da manhã até as 15 horas, não há fechamento da secretaria em horário de almoço, então as pessoas, mesmo aquelas que trabalham, pode dar uma corridinha lá no horário de almoço e fazer a sua inscrição. Para isso é necessário levar a cópia da certidão de nascimento da criança, a cópia do comprovante de residência e, se os pais trabalharem, a cópia do comprovante de trabalho. É claro que esse não é um critério que exclui a pessoa de poder fazer inscrição. Mesmo aqueles que não trabalham podem fazer a inscrição. Ocorre que, como nós ainda não temos vaga suficiente para todo mundo, a questão das mães que trabalham é um dos critérios de desempate. Então, caso a gente não tenha vaga em uma turma, em uma unidade, para aquelas crianças, a gente usa como critério a questão do trabalho. Também reforço que as inscrições para as instituições conveniadas também são realizadas na Secretaria Municipal de Educação. Hoje a Secretaria tem parceria para a creche com a Creche dos Samaritanos, com a Creche Menino Jesus, com a Creche do Cantinho do Futuro e a Creche Campinho da Paz. Então, essas 4 unidades, as inscrições também são feitas na Secretaria Municipal de Educação. E a novidade para o ano que vem é o funcionamento da creche lá do Jardim Morada do Verde, Então, a creche está na fase final de construção, mas no início do ano já estará atendendo as nossas crianças. Então, aqueles que quiserem optar pela creche Morada do Verde, já está lá disponível para fazer a sua inscrição. E vale destacar, Vitor, que além da questão da matrícula e de todos esses detalhes, tem pontualmente a questão da frequência, O que garante a vaga finalmente no próximo ano é a frequência dessa criança. Isso, a gente precisa diferenciar sempre isso. Essa é uma fase de inscrição, então a família vai fazer a inscrição, a secretaria depois do dia 11 de outubro, quando todos fizerem as suas inscrições, ela vai olhar esses cadastros e vai fazer o atendimento. Depois que a gente fizer essa análise, a gente está prevendo para o dia 13 de novembro soltar a lista daqueles que foram atendidos. A família vai ter que ir na creche fazer a sua matrícula, Então depois vai lá e faz a sua matrícula. Em fevereiro do ano que vem, inicia as aulas.
Se a criança não tiver frequência no início do ano, nós damos baixa na matrícula e matriculamos outra criança no seu lugar, né? A gente não vai ficar com vaga com uma criança que não está frequentando, enquanto as outras, né, precisam na lista de espera. Então, é importantíssima a frequência escolar. E a gente já fala da frequência escolar há bastante tempo, né, Luciano? Porque isso é uma luta minha constante. A gente tem aperfeiçoado os mecanismos de busca ativa. Algumas famílias depois falam, mas o conselho tutelar foi na minha casa me cobrar. Por quê? Porque a aluna tem que ir na escola todo dia. Mas eu tenho um atestado. O atestado, ele justifica aquela ausência, mas ele não vai tirar a falta da criança. A criança vai continuar com falta. E por que a gente pega tanto, né, no pé das famílias, né, das crianças, para que elas tenham frequência escolar? Porque sem frequência não há aprendizagem. Se a criança não tem uma rotina de ir na escola todos os dias, ela falta um dia na semana, ela falta 2 dias na semana, isso compromete o aprendizado e o resultado dela. A gente tem visto que nos países, nos estados, nos municípios, que têm os maiores indicadores educacionais, a frequência é um fator determinante. Por quê? Porque a educação é um processo sequenciado. O professor, ele tem a obrigação de montar um planejamento semanal. Então, ele monta o planejamento. Se você falta naquele dia, você compromete a continuidade dos seus estudos. Então, a gente tem, né, reforçado muito com as famílias, falado em reunião de pais, chamado algumas famílias individualmente, porque é necessário a criança ter frequência, desde a creche até os anos finais do ensino fundamental, porque só isso vai garantir a aprendizagem dos nossos alunos. A gente sofreu tanto no período da pandemia, que nós não tínhamos condições de ter uma sequenciação, muitas crianças não tinham acesso à informação, à internet, e aos próprios conteúdos curriculares, né? Os pais trabalhavam, muitas vezes não tinham tempo de ajudar os seus filhos, e olha como isso acarretou um prejuízo. Agora, com as aulas presenciais, os alunos têm por obrigação, é dever da família, garantir a frequência escolar. E a frequência é todo dia, né? Todo dia é dia de criança na escola. A gente tem investido, garantido condições para que os alunos tenham uma escola de qualidade, com boa alimentação, com material escolar, com uniforme, com tênis, ou seja, né, tudo para que a gente possa, de fato, garantir aquilo que é a nossa obrigação, aprendizagem adequada, né, dentro do ano para todos os nossos alunos. Vitor, e a gente conversava aqui até no intervalo a respeito de queda de arrecadação na estrutura da educação, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito disso e o que isso desencadeou. Pois é, Luciano, eu estava comentando aqui com você durante o nosso período de intervalo, né? A Secretaria de Educação, né? A gente sempre teve, até algumas pessoas brincam, não é o primo rico, né? A educação tem muito dinheiro. De fato, a educação, a Constituição definiu que 25% dos recursos municipais eles têm que ser investidos na educação. Isso é constitucional, por isso então, né, lá atrás, em 88, o Congresso fez uma opção de investir em educação. Além do recurso, né, municipal, nós temos uma lei, né, que foi criada na década de 90 e depois aperfeiçoada nos anos de 2008, que é a lei do Fundeb, né, que é um recurso também que os municípios recebem, né, para poder garantir a valorização dos professores, né, dos profissionais da educação de uma forma geral. Um outro recurso que a Secretaria Municipal de Educação tem, além, claro, não vou falar da merenda, do transporte, são recursos específicos destinados para isso, nós temos um recurso chamado Cota Salário Educação. Esse é um recurso que é arrecadado por meio dos impostos, principalmente das indústrias, que também nos garante muitos investimentos na área da educação, como obras, como pagamento de material escolar, como pagamento de serviços terceirizados, de programas, equipamentos, todos os programas que a gente executa, né? Quando a gente compra a folha sulfite, o material de limpeza, quando a gente repassa o recurso para a escola, boa parte desse recurso, ele advindo dessa cota salário educação. A única proibição da cota salário educação, você não pode pagar folha de pagamento. Eu não posso pegar o recurso do salário educação e pagar funcionário, né? Isso é vedado por lei. E aí o que acontece com esse recurso, né? Como ele era uma cota por estado, até 2023, os estados que mais arrecadavam recursos, eles ficavam com a maior parte da cota, né? Então, olha, o estado de São Paulo, que é um estado mais industrializado do Brasil, arrecada mais parte do recurso fica no estado de São Paulo. O que aconteceu? O ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação porque os estados do Nordeste entraram contra essa forma de distribuição, né? O STF, né, os estados do Nordeste falaram, não, essa forma é injusta de distribuição dos recursos porque nós estamos sendo prejudicados.
E aí isso foi para o Supremo Tribunal Federal, isso, né, vai no Supremo, demora anos e anos até ser julgado, até que foi julgado. Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? De que o recurso da cota salário e educação não seria mais distribuído por estados conforme a sua arrecadação, mas seria distribuído igualmente pelo país conforme o número de alunos. Então, com isso, o que aconteceu? Todos os municípios, não é Batatais, todos os municípios do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, boa parte do estado de Minas Gerais ainda não perdeu muito, porque tem uma parte, né, do norte de Minas que ainda não é bastante industrializado, mas Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, perderam muito de arrecadação, né? Para você ter uma ideia, não sei se dá para mostrar, Luciano, aí na tela, né? Até preparei uma projeção aí para que as pessoas pudessem acompanhar. Batatais vai perder até o final do ano praticamente metade da sua arrecadação. Até 2023, se você olhar lá, os dados são públicos, se você entrar lá, FNDE Liberações, tem lá o link, você consegue consultar ano a ano os recursos que são destinados a cada município. Né? O ano passado nós recebemos mais de 4 milhões de reais desse recurso. Este ano nós temos uma projeção de ganhar um pouco mais de 2 milhões de reais, ou seja, o recurso que nós tínhamos caiu pela metade. De 4 milhões, em geral, 4 milhões e 300, nós vamos chegar a 2 milhões e 200. Até agora, o mês de agosto, né, que em setembro a gente não recebeu o recurso ainda, nós já perdemos mais de 1 milhão de reais, 1 milhão 140 mil reais. E era um recurso, entre aspas, livre, que você usava livre, só não podia usar para pagar a folha de pagamento. Né? Obras são feitas com esse recurso, aquisição de veículos, aquisição de material escolar, material de limpeza, pagamento de energia, de telefone, tudo isso, formação de professores, era com esse recurso que nós fazíamos o investimento. Então, né, tirando folha de pagamento, você podia usar dessa forma. Até para a merenda escolar, alguns municípios usavam, não era o caso de Batatais, a gente nunca usou o QESE para pagamento de merenda escolar. Então, nós perdemos uma receita muito importante, né? O que a gente recebia por mês de cerca de 360 mil reais, nós estamos recebendo cerca de 179 mil reais. Com isso, né, a gente tem que administrar o orçamento que nós temos, porque quando a gente elabora o orçamento, você estima as receitas e fixa as despesas. O tanto de recursos que nós vamos ter durante o ano vai depender da atividade econômica do país. Né? Se a atividade econômica cai a arrecadação e cai os nossos impostos. Então, assim como numa casa que as pessoas têm que administrar o recurso, mas eu vejo assim, há uma diferença, né? Quem é assalariado e recebe seu salário em dia, já sabe como vai administrar o seu recurso, porque aquilo ali é fixo. Eu me comparo muitas vezes com um funcionário que tem que ganhar o seu pão todo dia, porque ele nunca sabe no final do mês quanto ele vai ter. Então, a Secretaria de Educação, a gente tem estimativa de receita. Nem sempre essas estimativas, elas se comprovam. E a gente trabalhava com uma receita de 4 milhões, temos que adequar o nosso orçamento com 2 milhões. Quando isso acontece, e acontece nas nossas casas, quando a gente tem uma queda no nosso salário, na nossa receita... Tem que cortar a despesa. Tem que cortar despesas, né? Só que há despesas que você acaba não cortando, porque assim, na educação eu não posso deixar de oferecer o material escolar para o nosso aluno, eu não posso parar de pagar os cuidadores que são terceirizados para as nossas crianças com deficiência, eu não posso parar de pagar a empresa que presta serviço de limpeza nas nossas creches, eu não posso parar de repassar recursos para as nossas escolas para a manutenção do dia a dia, as obras que estão em andamento, você não vai parar a obra por conta disso. Então, né, a gente tem feito toda uma readequação orçamentária, todo um planejamento, e esse ano, infelizmente, Luciano, uma das coisas que nós tivemos, que nós não vamos poder executar esse ano, com muita tristeza, é a nossa Feira do Livro. A Feira do Livro é um evento que cresceu muito nos últimos anos. Em 2023 ela completou 10 anos, né, de existência, foi a 10ª edição, e a gente teve a melhor edição de todos os tempos no ano de 2023. Né? Por quê? Porque além dos recursos municipais, nós tivemos também, pela primeira vez, uso de lei de incentivo à cultura. Né? Nós tivemos empresas que destinaram boa parte dos recursos para a iniciativa da Feira do Livro. Né? E aí, como esse ano, a gente primeiro, né, tivemos uma arrecadação nos recursos municipais e, ao mesmo tempo, não conseguimos fazer a captação de recursos para a Feira do Livro. Então, por isso, né, nós tomamos a decisão de não executar a Feira do Livro
Porque na nossa casa, a gente aprende, né? Primeiro o arroz e o feijão, depois a festa. Né? Não é que a gente não gosta da Feira do Livro, eu sou apaixonado pela Feira do Livro e sei do impacto que ela tem e como as crianças gostam. Para amenizar esse problema, nós temos uma emenda parlamentar e na semana que seria a Feira do Livro, de 21 a 25 de outubro, nós vamos fazer atividades culturais para todos os nossos alunos. Todos os alunos terão atividades culturais dentro dessa programação. Nós vamos ter musical, nós vamos ter contação de história, nós vamos ter circo, nós vamos ter teatro, enfim, nós vamos ter uma gama de atividades para os nossos alunos nessa semana, para que a gente reduza, né, o prejuízo. Porque a gente tem falado tanto em leitura, incentivado tanto a leitura. Nós também teremos um concurso de leitura para os alunos da rede municipal, né? Nós vamos lançar isso só depois do período eleitoral, né? Então a gente está esperando finalizar o período eleitoral para dar mais detalhes, né? Porque tem premiação e tudo mais. Enfim, a gente fica muito triste, né? É a primeira vez que eu estou falando disso aqui na cidade, publicamente, né? Já tinha passado isso para as nossas escolas, para os nossos diretores, mas agora publicamente, infelizmente, eu tenho que dizer que nós não vamos ter a nossa 11ª edição da Feira do Livro, né? O que nós estamos projetando para os próximos anos é pensar numa feira em ser bianual, porque os recursos não vão voltar, né? Não houve nenhuma compensação financeira por parte do governo federal ou por parte do governo estadual em relação à queda da arrecadação que nós tivemos com o QESE. Então nós vamos ter que nos reestruturar para poder garantir a continuidade dos investimentos, a continuidade dos serviços e também poder realizar a Feira do Livro. Nós estamos buscando cada vez mais as empresas para fortalecer um trabalho de uso da lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte. É um recurso que as empresas já pagam de imposto para o governo, não é patrocínio, não é recurso extra, é um recurso que fica na cidade. E são recursos que podem nos ajudar a realizar a Feira do Livro, a realizar atividades culturais, atividades esportivas no dia a dia das nossas escolas. E da remodelação de alguns eventos da Secretaria, um dos eventos que continua é a Copa Educa, né, em parceria aqui com a educadora, né? A gente já viu a dinâmica dessa ação aí em 2 edições e que promete continuidade, né, Vitor? É isso mesmo, né, Luciano? Esse ano nós fizemos a Copa Educa num formato diferente do ano passado, a gente vai melhorando a cada ano. No primeiro semestre, nós fizemos com os alunos dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, 4º e 5º ano, que são, né, os alunos da rede municipal, participaram de escolas estaduais, escolas particulares. E agora nós vamos fazer do 6º ao 9º ano. Então também teremos a presença de escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. A competição vai começar no dia 30 de setembro, né? E depois vai até o dia 13 de outubro, que é quando a gente vai fazer as finais da Copa Educa. Então, nesse momento agora, é para os anos finais do ensino fundamental, né? São os alunos que não participaram no primeiro semestre. A gente achou melhor fazer essa divisão para poder melhor organizar por conta de calendário de escola, de prova, de deslocamento de transporte, né? Porque assim, a gente tem que levar o aluno de uma escola para jogar na outra, né? Tem toda essa integração. Então a gente promete agora ter uma segunda edição muito boa também, né? Nós vamos ter modalidades diferentes, nós vamos ter handball agora para os anos finais, além do futsal, enfim, a gente vai ter uma programação bastante interessante, né, para os nossos alunos, tanto nas escolas municipais, estaduais e também com a presença de escolas particulares, né? Então, a gente fica muito feliz em poder dar continuidade a esse projeto, né? Além de tantos outros projetos que ainda têm continuidade, né? Nós já estamos executando, né, a Feira Afro-Brasileira. Desde o mês de agosto, nós estamos com atividades das nossas escolas voltadas para a questão afro-brasileira. A gente, cada ano que passa, está tentando mudar aquela cultura de que questão afro-brasileira é só em novembro, né? Novembro é a culminância de um trabalho, né? A gente está preparando os nossos alunos, já fizemos 2 formações agora recentes com os professores, inclusive ontem teve uma formação também muito interessante sobre essa questão, né, com os professores de arte, de educação física, e a gente tem trabalhado isso constantemente, semanalmente, toda semana tem atividades nas nossas escolas voltadas à cultura afro-brasileira. Então isso começou em agosto, vai até novembro, e também vamos realizar no mês de novembro a 2ª edição da Feira de Tecnologia. Nós temos uma disciplina no nosso currículo da rede municipal que chama Tecnologia e Inovação. Então todo o trabalho que os alunos vão desenvolvendo ao longo do ano vai chegar em novembro, nos dias 12 e 13 de novembro, nós vamos ter as apresentações dessa Feira de Tecnologia. Também estamos envolvendo aí ETEC, escolas estaduais, escolas particulares,
para poder participar da nossa feira e mostrar o trabalho dos nossos alunos. Na verdade, é dar protagonismo para os nossos alunos. E tem muita coisa, né? Assim, se eu for ficar falando todos os eventos que nós temos, em novembro também nós temos a feira, o Festival da Educação Infantil. É um outro evento que nós também aproveitamos aqui o espaço para falar, né? As crianças da pré-escola apresentam as suas atividades, os seus projetos. Ou seja, né, a gente tem uma gama extensa de atividades, tanto que são atividades comuns a todas as escolas, como aquelas atividades são específicas de cada escola, né? Porque a gente tem aí logo a Semana das Crianças, cada unidade prepara suas atividades, né, as suas brincadeiras, os seus passeios, enfim, a gente, né, procura sempre garantir aquilo que eu tenho frisado bastante, né? Que as crianças estejam aprendendo na escola, mas também que elas estejam felizes, né? A escola tem que ser um lugar também que as crianças se sintam bem. Tem que estar, né, bem com relação à convivência, bem com relação às atividades, para a gente poder garantir de fato, né, uma formação humana de qualidade, que é o que a gente sempre deseja. E a gente observa também uma questão que é simples, mas que durante a pandemia a gente viu isso, que são ações de interação, né? No período da pandemia a gente viu que as crianças perderam o contato de interação, que é uma coisa que a gente também aprende, né? E é por isso que a gente defende tanto a escola pública, a escola presencial, né? A gente, assim, somos absolutamente contrários a essa homeschooling, esses modelos de escola que a criança aprende em casa, porque pode até aprender em casa, você pode ter até uma família que tenha muitas condições de estudar, mas isso não isenta dela da importância dela conviver com outras crianças, né? Não há mais do que assim, provado por vários estudos acadêmicos que as crianças aprendem entre si. Estou falando do ponto de vista do conteúdo, mas além do conteúdo, a gente precisa formar pessoas melhores, né? E o mundo é viver em sociedade. Então, viver em sociedade, no seu emprego, na comunidade, nos seus eventos, você precisa ter contato com outras pessoas. A gente precisa preparar as crianças, os adolescentes, para viver nesse mundo. A gente tem visto, né, como tem sido prejudicial o uso de telas, esses encontros virtuais que hoje fazem parte do dia a dia das nossas crianças, né? Mas se tira a escola, que é o momento que ele tem de interação, de integração, né? O que nós vamos ter como formação de sociedade, né? Porque a gente não vai deixar de viver em sociedade. Então, por isso a escola tem um papel determinante, tanto para os conteúdos escolares, mas como para a formação humana, e nisso enquadra-se também a questão da convivência social. Perfeito. E é importante destacar, né? Todas essas atividades são internas, né, das escolas. É importante que os pais entendam isso, da dinâmica dessas atividades, justamente porque uma coisinha ou outra altera a rotina aí das crianças, então tem que estar inteirado para saber. Assim, a gente sempre, né, comunica aos pais as atividades, né, que são realizadas, as escolas enviam os bilhetes, né, hoje nós vamos fazer isso, hoje o aluno vai ao teatro, né, porque os pais também têm ciência, né, das atividades que acontecem todos os dias, né. Graças a Deus a gente consegue oportunizar muitas experiências e vivências para os nossos alunos, algumas dentro da própria escola, outras externas, né. Agora recentemente os nossos alunos tiveram a experiência de ir ao cinema, então assim, né, todas as salas, né, quando a gente fala assim, mas é uma turminha, isso é uma coisa boba, né, mas para crianças, para muitas crianças, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de ir ao cinema, então tem toda uma magia para a criança, né, que é inexplicável, que ela fala, é o melhor dia da minha vida, né, então isso é muito bom a gente poder ouvir, poder oportunizar para as crianças essas vivências e experiências que vão formando elas também para viver, né, a gente sempre falava, a gente precisa criar público para os eventos culturais, a gente precisa que as pessoas saibam se comportar dentro de um teatro, dentro de um cinema, né, num espetáculo, numa palestra, e a gente só faz isso praticando e ensinando as nossas crianças. Cláudia, parabenizando pelas atividades, lamentando essa questão, né, da queda da arrecadação aí dos recursos e pontuando também essa questão importante de, né, como manter, como você colocava, né, ainda mais quando se tem muitos custos fixos, né, Vitor? Por exemplo, esse ano que entrou uniforme, etc., acaba arriscando, inclusive, continuidade de atividades. É um desafio muito grande, né, a gente manter todas as políticas, né, e diante de tantos desafios que nós temos, né, para poder ainda garantir melhorias na educação. A gente tem várias unidades que precisam ser reformadas, isso é claro, e você reforma uma unidade um tempo, daqui a pouco você tem que voltar a reformar, tem que voltar a pintar de novo, porque é um espaço muito utilizado Sim. todos os dias da semana, por 10, 11 horas todos os dias, né? Então, assim, dá problema no bebedouro,
dá problema no ventilador, dá problema no computador. Então, sim, a gente tem toda uma parte de manutenção, né, que a gente trabalha para garantir. O que a gente tem feito são muitos investimentos nos últimos anos, né, como uniformes, né, como tênis que nós demos para os alunos. Esses recursos não entravam no QES, então, assim, essas políticas elas vão ter continuidade, né, com os recursos que nós já tínhamos, né, e estava programado dentro do orçamento municipal. As questões são mais com os recursos do QES, né? A gente vai ter que ser cada vez mais criativo, buscar outras formas de financiamento para poder garantir. Nós estamos, por exemplo, agora, né, finalizando a construção de uma creche, né, lá no Jardim Morada do Verde. Nós temos que equipar toda a creche, né? Nós temos que comprar todo o mobiliário, nós temos que comprar todos os equipamentos, depois nós vamos ter que contratar funcionário. Então, assim, a educação demanda muito recurso e muitas são as necessidades. O que a gente precisa ter planejamento, organização e, quando é necessário, como nós estamos fazendo agora, nós temos que reduzir despesas, né? Então, a gente procura não comprometer aquilo que é o mais básico, né, de todos os nossos alunos, de todos os dias, para garantir que eles, né, tenham sempre as melhores oportunidades. E nós vamos continuar fazendo isso, né? Vamos sempre, né, se a gente pegar os investimentos na educação nos últimos anos, eles cresceram muito, né, os recursos municipais. Nós aplicamos o ano passado, a lei fala em 25%, nós aplicamos 28% dos recursos municipais em educação, e isso porque o uniforme não entra na contabilidade como despesa com o ensino, né? Ele está na pasta da Secretaria de Educação, mas ele não entra nesse cálculo dos 25%. Então, se a gente considerar o uniforme que nós também entregamos, né, a gente vai chegar quase a 29% do orçamento municipal em educação. Então, são investimentos significativos, investimentos importantes e que nós temos que ter planejamento e organização para poder dar continuidade e a população vai ficar muito tranquila que esses investimentos vão continuar e a gente vai melhorar cada vez mais a nossa rede municipal. Perfeito. Janaína, perguntando aqui, né, a respeito das matrículas que nós estávamos falando, né? Ela pergunta local, se é direto na secretaria ou na unidade escolar, e pediu para reforçar quais os documentos necessários. Os documentos. Obrigado, Janaína, né, pela questão. Então, para as creches, né, só reforçando, vai até o dia 11 de outubro, né, as inscrições. Acontece lá no prédio da Secretaria Municipal de Educação, só na Secretaria Municipal de Educação. Não se faz inscrição em nenhuma das creches, é tudo centralizado na Secretaria Municipal de Educação. Então, das 8 às 15 horas, levar cópias, né, sempre as cópias da certidão de nascimento da criança, do comprovante de residência e também do comprovante de trabalho, caso a família trabalhe. Outro ponto importante, Luciano, que eu vou aproveitar aqui, porque isso é para as creches, né? Ah, mas o meu filho vai para a pré-escola o ano que vem, porque nem todos vão na creche, porque a creche não é uma etapa obrigatória, né? É a opção da família fazer a matrícula da criança na creche. Para a pré-escola, que é a criança que vai completar 4 anos até 31 de março de 2025, já se torna obrigatório. Então, aquela família que tem o filho nessa idade, que não está na creche, aí ele vai procurar direto a escola, mas a partir de 16 de outubro. Tem muitas pessoas me perguntando isso. Então, para pré-escola, é só depois que a gente encerrar a creche, aí nós abrimos para pré-escola, dia 16 de outubro. Ah, mas o meu filho já está na creche. Fique tranquilo. A gente já pediu para as famílias atualizarem os seus endereços, porque quem já está na creche vai ser encaminhado para as outras unidades pela questão do endereço. Não é, eu quero estudar aqui, eu quero estudar ali. Não, a gente sempre encaminha a criança para a unidade, né, que está mais próxima aí da sua residência. Perfeito. Lembrando que é isso, né? Você tem toda uma ação de georreferenciamento, né, para essas vagas, etc. Então, olha, não quero essa vaga, para tentar outra... Só o ano que vem, se sobrar a vaga, tá? Então, assim, olha, a gente já pediu para os alunos que estão saindo de uma unidade, então, eu estou saindo da creche, estou no maternal 2, vou para a pré-escola. Já solicitamos para as famílias fazerem a atualização do endereço. Eu estou no pré-2 de uma escola que não tem primeiro ano. Solicitamos para fazer a atualização do endereço e indicar se quer período integral ou não. Então, isso já foi feito. A mesma coisa para os 5º e 9º anos, né? Então, todas as famílias já tiveram a oportunidade de atualizar o endereço. Depois disso, o que o sistema vai fazer? O sistema vai mandar para a escola mais próxima. Ah, mas eu mudei de endereço. Vai ter que esperar reabrir o ano que vem, no começo do ano, né? Antes das aulas, sim, em janeiro, para procurar a escola e solicitar a transferência, tá? Mas nesse momento é somente por endereço. É claro que se você opta pela escola de período integral, aí é diferente, porque, né, pode ser mais distante da tua casa, mas é uma opção em você estudar pelo período integral.
Exato. Por isso, manter dados atualizados para não ter dor de cabeça. Atualiza o endereço, atualiza o telefone. Sempre é importante, a gente reforça muito isso, né? Para que as famílias mantenham o seu cadastro sempre atualizado na escola. Muito bom. Com relação aos eventos, né, tanto da Copa Educa quanto da Semana Cultural aí, não é necessária inscrição, as escolas têm a sua dinâmica aí de organização, correto? Isso, cada escola, na verdade, assim, da Copa Educa nós fizemos o convite para todas as escolas são convidadas, mas infelizmente, né, para nós, muitas não participam, né? Então, aí as escolas que vão participar, os professores já estão fazendo a inscrição dos alunos, né, que vão participar, nas modalidades que cada um vai participar, tem toda uma regulamentação, as regras dentro da competição, então isso tudo é dentro da unidade escolar. Pode ser que muitas vezes a sua escola e da família não vai participar, mas isso não deve ficar muito claro, não é um desejo nosso, né? A gente mandou o convite para todo mundo, mas todo mundo aí tem sua dinâmica, alguns não autorizam, alguns não gostam de participar desse tipo de evento, então a gente vai seguir, né, com aquelas que de fato querem participar e a gente não vai, independente do número de escola, a competição sempre vai acontecer. Vitor, gratidão sempre pela participação aqui conosco, né? A gente espera que se consiga superar essa fase aí da questão econômica na educação e que as atividades continuem a todo vapor. Obrigado, Luciano. A gente, né, vai garantir aí sempre as melhores condições para os nossos alunos, apesar da queda de arrecadação com a questão de planejamento, né? A gente deixar muito claro para a nossa população, não é uma queda de arrecadação municipal, né? Esse é um recurso que nós recebemos da União por meio do governo federal, né? Uma decisão que não é desse governo específico, não é a questão, é o governo que está lá que cortou o recurso da educação, não foi isso, né? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a forma de distribuição dos recursos pelos municípios do Brasil. Então, tem secretário como eu que está passando apertado, tem secretário no Brasil que está sorrindo à toa, porque viu sua arrecadação aumentar, dobrar de tamanho, né? Como nós recebemos 360, passamos a receber 170, tem município que recebia 170 e está ganhando 360. Então, assim, essa distribuição, como foi feita, sem compensação e sem isso ser distribuído ao longo do tempo, porque essa é a nossa briga, né, junto tem uma transição ao governo, porque você tem que ter um período de transição para você conseguir se readequar. Nós, até janeiro, recebemos uma quantia, a partir de fevereiro, o recurso caiu drasticamente. Então, isso sem um período de transição, sem uma compensação para que isso pudesse ser diluído ao longo do tempo e as prefeituras que perdem receita se reorganizarem. Então, é muito lamentável que isso aconteça no Brasil, porque, assim, não estava sobrando dinheiro, né? A gente estava fazendo o nosso planejamento de acordo com o que a gente recebia. E agora estamos nessa situação, mas certamente não haverá prejuízo ao atendimento aos nossos alunos. A gente vai continuar oferecendo material escolar de qualidade, uniformes, tênis, as obras vão continuar e os alunos também continuarão tendo acesso a atividades culturais e principalmente a muitas atividades de leitura.